Se você seguir o procedimento adotado por Jesus Cristo, certamente você alcançará resultados extraordinários e magníficos em todas as áreas da sua vida. Foi mais ou menos com essas palavras que um jovem estudioso em teologia, salvo engano, cujo nome é Paulo, afirmou de modo categórico que Jesus Cristo seguia um passo a passo antes de consumar cada um de seus milagres. E ele disse como era esse passo a passo. Em primeiro lugar, segundo ele explicou, Jesus Cristo tinha total consciência sobre o poder dele. Inclusive, ao longo da Bíblia, em diversos trechos, ele afirma e reitera que é filho de Deus, e por ser filho do Criador, ele possuía os poderes inerentes a Deus. Jesus Cristo, enquanto filho de Deus, era e é o próprio Deus. Em segundo lugar, Jesus Cristo definia os seus propósitos. Em terceiro lugar, Jesus Cristo agradecia antes do resultado acontecer. Isso se vê ao longo de diversas passagens bíblicas. Jesus Cristo agradecia e ele falava muitas vezes no pretérito perfeito, no passado. Ele agradecia como se aquele milagre já tivesse sido alcançado. É o que você pode observar ao longo de várias passagens bíblicas. E em relação a esse jovem estudioso, eu estava assistindo lá o vídeo dele, é um daqueles vídeos que passa rapidamente, e fiquei tão encantado com a habilidade desse jovem em explicar que a minha intenção, de fato, era aprender mais com ele. No entanto, eu não consegui acessar e perdi o contato. O nome dele é Paulo, salvo engano. É um jovem que não deve ter mais do que 25 anos. No entanto, ele é brilhante e a explicação dele é exatamente essa aqui. No sentido de que os milagres de Jesus Cristo obedeciam uma espécie de procedimento, de passo a passo. E que se você segui-los, obviamente, você obterá resultados fabulosos na sua vida. E ele explicou também algo que me chamou muita atenção. Disse ele que muitos personagens bíblicos praticaram milagres tão extraordinários quanto os milagres de Jesus Cristo. E ele exemplificou, se eu não me engano, ele falou sobre Moisés, Josué e Pedro, que são casos que eu conhecia. E no momento em que eu me coloquei a fazer uma pesquisa a respeito de outros mais personagens bíblicos que praticaram também milagres, eu passei a conhecer um pouco mais sobre o apóstolo Paulo e sobre Eliseu. E vejam que interessante, quais são os milagres praticados por outros personagens bíblicos? De fato, houve outras pessoas que não eram filhos de Deus, não obstante, alcançaram grandes feitos, conquistaram grandes milagres. Se não vejamos, Moisés, ele abriu o Mar Vermelho. Josué, ele parou o sol e a lua. Pedro, ele andou sobre as águas. O apóstolo Paulo, ele ressuscitou um morto e ele praticou diversas curas. Eliseu, tal como Jesus Cristo, ele multiplicou pães, multiplicou o azeite e ele também ressuscitou mortos e curou diversas moléstias, diversas enfermidades foram curadas por Eliseu. E no intuito de fazer uma facilitação, uma compreensão melhor, para traduzir um pouco essa abordagem desse brilhante teólogo, que de fato eu não sei se ele é teólogo, mas me parecia, eu vou fazer aqui uma tradução. Bem, em relação à consciência do seu poder, nada mais é do que a fé. Consciência do poder significa você ter fé.
definir seus propósitos significa você traçar objetivos para a sua vida. E esses objetivos, obviamente, precisam ser objetivos nobres. Objetivos nobres, objetivos saudáveis. Agradecer antes do resultado significa, obviamente, você ter gratidão, que é indispensável para a sua vida, seja qual for a área. E eu acrescentaria outro aqui como sendo fundamental, imprescindível, qual seja a constância. Sem a constância, você não chega em lugar algum. Em relação ao Pedro, por exemplo, quando ele caminhava sobre as águas, indo em direção a Jesus Cristo, você deve se lembrar que, inicialmente, ele teve coragem, enfrentou o medo e foi em direção a Jesus Cristo. Mas no momento em que ele começou a olhar para o perigo, ele foi perdendo a concentração, foi perdendo a fé e começou a afundar. Por isso que é indispensável que você tenha e mantenha a constância por toda a sua vida. Porque sem ela, obviamente, tudo vai literalmente por água abaixo. E no momento que eu fazia essa pesquisa sobre esses personagens, eu conheci a história de Eliseu, que é bastante interessante e comovente, que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos 22 a 23. É uma passagem na qual Eliseu teve evidente compaixão pelo exército inimigo e, além de ter perdoado, poupado a vida deles, ele ofertou um banquete farto a esses inimigos. Que bonito isso! É uma atitude tão necessária nos nossos dias atuais, essa que você encontra nesses 2 versículos aqui. Se você conhece esse jovem cujo nome é Paulo e que aborda esse tema e puder me ajudar a encontrá-lo, eu te agradeço muito. Obrigado.